Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a parábola do joio e do trigo. O que Jesus quis dizer com esta parábola? O texto para referência se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 30. A parábola do joio e do trigo é uma explicação da paciência e da justiça de Deus. O joio representa os filhos do diabo e o trigo os filhos de Deus. No juízo final, Deus separará os salvos dos condenados, mas até lá ambos crescem juntos no mesmo mundo. Jesus contou a parábola do joio e do trigo para nos ajudar a entender a justiça de Deus. Na parábola, um homem plantou trigo em seu campo, mas de noite seu inimigo plantou joio na plantação. Quando as espigas brotaram, os servos viram que crescia joio entre o trigo. Os trabalhadores queriam arrancar logo o joio, para não prejudicar o crescimento do trigo, mas o dono disse para esperarem pela colheita. Nessa altura, o joio seria colhido e lançado no fogo, mas o trigo será guardado no celeiro. O que é o joio? Joio é uma planta que se parece muito com o trigo quando brota. Mas enquanto a semente do trigo serve para fazer farinha, para produzir pão, a semente do joio não é boa para se comer. Em meio a um campo de trigo, o joio é uma erva daninha. Seria natural querer tirar o joio do meio do trigo, porque era um empecilho para o crescimento do trigo. O joio roubaria espaço e alimento ao trigo, mas antes de amadurecer, o joio é muito difícil de distinguir do trigo. Ainda por cima, suas raízes e seus ramos se misturariam com o trigo. Por isso, seria muito difícil arrancar o joio sem arrancar algum do trigo. O joio e o trigo amadurecem mais ou menos na mesma época e nessa altura se tornam distintos. O significado da parábola. Jesus explicou o significado da parábola do joio e do trigo. Ele contou que o semeador é ele próprio, que planta a boa semente, que cresce nos filhos do reino. O inimigo é o diabo, e o joio são os filhos dele. O campo onde os dois foram semeados é o mundo. Durante esta vida, todos vivem como cristão. Não significa se separar do resto do mundo. Isso nem sequer é possível. O joio se espalha em todos os lugares, até dentro da igreja, e por vezes consegue ser confundido com o trigo. Mas o cristão verdadeiro tem uma natureza diferente em Jesus. Deus é paciente conosco. Ele não destrói todos os injustos logo, para não destruir os justos junto com eles. Ele espera pela hora certa, quando seus filhos estarão prontos para a eternidade. No fim dos tempos, se verá quem é trigo e quem é joio. Deus trará todos a julgamento, e as pessoas dedicadas ao pecado serão castigadas, junto com o diabo. Mas os filhos de Deus viverão com ele para sempre na glória. Amém. Essa é a mensagem. Eu gostaria que vocês abrissem no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23, que diz assim: Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Mensagem de Jesus se referindo ao joio e ao trigo. O joio são os filhos do diabo, como acabamos de ver, e o trigo, os filhos de Deus. Então, que não sejamos joio, e sim trigo, que possamos fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai que está nos céus, como Jesus mesmo mencionou. Possamos ser sal da terra e luz do mundo, nós como cristãos,
Nós, como os convertidos em Cristo Jesus, devemos fazer com que a luz brilhe em nossa vida, levando, espalhando a mensagem de Cristo, a mensagem genuína do Evangelho de Jesus, para aquele que se encontra perdido nas trevas. Se você estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, se você ainda não recebeu a Cristo Jesus, a hora de recebê-lo é agora, não deixa para amanhã. O que você pode fazer hoje e receber a Cristo é agora, é nesse momento. Ele está dando chance e oportunidade, pois ele está vindo buscar uma noiva, uma igreja lavada e remida no seu precioso sangue, e que possamos ser trigo e não joio, que possamos estar fazendo a vontade de Deus. E no momento que recebemos a Cristo, devemos exercer os frutos do Espírito de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Lá está escrito que os frutos do Espírito são alegria, paz, domínio próprio, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão. É muito difícil exercer esses frutos, mas com a ajuda do Espírito Santo, ele irá nos ajudar a ter mais paciência, a ter mais domínio próprio, que muitas das vezes nos falta, não é verdade? Que possamos fazer a vontade de Cristo Jesus, senão vamos para o inferno, né? Porque há dois caminhos, como diz a palavra. Porque o capítulo 7, ele é o final do Sermão da Montanha, quando Jesus começa a falar ali no capítulo 5 das bem-aventuranças e termina e se encerra o Sermão da Montanha, Sermão do Monte, né? No capítulo 7. Então, ali ele vai falar também, mencionar sobre a casa na areia e a casa na rocha. Devemos estar firmados, né? A nossa casa deve estar firmada na rocha. Quem é a rocha? Cristo Jesus. E não areia, porque no momento que vem as tempestades, vem as coisas do mundo, por mais que venha a tribulação, nossa casa deve estar firmada em Cristo Jesus, que é a nossa rocha eterna. Que não sejamos a casa na areia. Que vem as tempestades, né? Vem as coisas dessa vida, do mundo, e a nossa casa é destruída. Que sejamos firmados em Cristo Jesus, que é o nosso único Senhor. Venha para Ele. Ele espera por você. Se você ainda não confessou seus pecados, se você ainda não se arrependeu, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Não há salvação sem arrependimento e confissão de pecados. E nós que estamos em Cristo Jesus, se pecarmos, temos o advogado, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Ele é o único justo em nos perdoar. No momento que confessamos e deixamos o pecado, ele nos perdoa. Ele lança no mar do esquecimento, ele não se lembra mais daquilo que fizemos. Mas temos que nos arrepender de coração, nos entregar para ele e pedir ao Espírito Santo que nos convença se estamos pecando ou não, porque é ele que irá nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que não sejamos joio. Que naquele dia do juízo, quando estivermos em frente ao tribunal de Cristo, ele não olhe para nós e fale assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É muito sério o evangelho. E é para mim essa palavra também, como que temos levado as nossas vidas. Será que estamos servindo a Deus fielmente, de coração? Temos que olhar para nós e vermos se estamos pecando, se estamos errando e nos arrepender. Porque a hora do arrependimento, da confissão de pecados é agora nesta vida. Porque quando morremos nesse mundo, ou a condenação ou a vida eterna.
Há dois caminhos, o estreito e o largo. O estreito é o caminho da salvação que nos conduzirá à vida eterna. É um caminho árduo, é um caminho que passaremos por aflições, como mencionou Jesus. No mundo passaríamos por aflições, mas tem de bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós venceremos também. Porque o evangelho é perseguição, mas no final é um caminho eterno com Cristo no céu. Agora, caminho largo, caminho do mundo, que diz que é muito fácil, né, que entra muitas coisas desse mundo que não prestam, coisas que o diabo oferece, como ele ofereceu para Jesus na tentação, quando ele tentou, né, Jesus, e Jesus rebatendo com a palavra, né, e o diabo ali tentando fazer com que Jesus o adorasse. Mas Jesus disse que somente a Deus adorarás, somente a Ele se deve prestar culto. E muitas das vezes, como Jesus foi tentado, nós somos tentados. É como na oração do Pai Nosso, não nos deixar cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o que temos que pedir ao nosso Deus, ao nosso amado Jesus, e através da oração, que Ele nos ajude a caminhar nesse mundo pecaminoso, nesse mundo onde jaz o maligno. É somente Deus que pode nos livrar do mal do diabo, do nosso adversário, da nossa carne e desse mundo. Somente Ele. Se você não se entregou a Cristo, faça. A hora de receber, comunique suficiente Salvador é agora. Peça que Ele entre em seu coração. Se arrependa do seu pecado. Reconheça que você necessita dele. Que você não é nada. E é pela misericórdia dele que vivemos. Ele nos tirou das trevas, nós que viemos para Cristo. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz de Cristo Jesus. Amém. Fala para ele escrever o seu nome no livro da vida e assim você passará a viver uma vida plena com ele. Amém? Essa é a mensagem. Que sejamos trigo e não joio. Que possamos fazer a vontade do nosso Pai que estás nos céus. Amém? Glória a Deus, eu quero orar pela sua vida neste momento. Senhor Deus, obrigada pela tua mensagem, por todos os inscritos do canal, os novos inscritos também, suas famílias, Pai, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal. Se há alguma pessoa que ainda não é convertida a Ti, Senhor, Teu Espírito Santo a toque neste momento, ela venha se arrepender do seu mau caminho, venha se entregar a Ti, porque o Senhor está voltando, o Senhor está prestes a retornar para buscar uma igreja lavada e remida no Teu precioso sangue, que possamos ser trigo e não joio, que possamos fazer a Tua vontade, Pai, sendo o sal da terra e luz do mundo, impactando, Pai, as trevas, meu Deus, com a Tua mensagem, que é a mensagem do Evangelho genuíno. Abençoe os irmãos que tem um canal no YouTube, tem levado a Tua palavra genuinamente, que é o Teu verdadeiro Evangelho, assim como a minha vida também. Obrigado pelo privilégio que tenho de estar aqui falando de Ti, porque não é para me vangloriar, e sim é para proclamar que somente através de Ti a salvação. Somente o Senhor é Deus, não há outro além do Senhor. O Senhor é o único Deus que pode perdoar pecados, Pai. O Senhor é o justo juiz que julgará, meu Deus, as nações, a nós e todos aqueles que cometeram, meu Deus, pecados, meu Pai. O Senhor há de julgar. Tenha misericórdia de nós se pecamos contra Ti, se estamos errados, se falhamos, a nossa natureza ainda é adâmica, não temos os nossos corpos glorificados, mas se pecamos contra o Senhor, que o Senhor nos perdoe, tenha misericórdia de nós, que possamos, Jesus, estar firmados em Ti
Venha o que vier sobre as nossas vidas, qualquer tempestade que vier sobre as nossas vidas, Pai, que possamos estar firmados em Ti, porque sabemos para onde vamos, sabemos que a nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é no céu juntamente contigo, Pai, e a esperança que temos é que o Senhor está retornando para nos buscar. Essa é a esperança que temos, Jesus, e que possamos ficar firmes, que o diabo, meu Deus, o nosso adversário, seja repreendido das nossas vidas, Pai, que ele não venha nos atacar com seus dardos inflamados, Pai. Quando ele vir, meu Deus, contra as nossas vidas, ele se levante para cair, Pai. Ele não tem poder contra nós. O Senhor tem, e o Senhor, Pai, é que nos guia pelo teu caminho eterno. Se há algum caminho mal, Pai, em nós, vê se há em nós algum caminho mal, como diz o salmista lá no Salmo 139, se temos pecado contra o Senhor, que o teu Espírito Santo nos incomode, Pai, e que nós venhamos a nos arrepender se não quisermos ficar aqui, meu Deus, na grande tribulação. Tenha misericórdia de nós, Pai. Possamos fazer a tua vontade sempre, buscando, meu Deus, pessoas, meu Deus, para o teu reino, Pai, e que essas pessoas venham a se livrar, meu Deus, dos caminhos maus e venham, meu Deus, a se converter a Ti, que é o único verdadeiro Senhor, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar e nos dar vida eterna. E de Ti somos, Pai. Obrigada por essa oportunidade e privilégio. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixe de compartilhar com parentes, amigos, conhecidos nas redes sociais. As pessoas precisam saber que através de Jesus há salvação. No momento que eu falo para curtir, eu não estou me vangloriando aqui. É porque o vídeo é recomendado para mais pessoas, no momento que vocês curtem, para mais pessoas visualizar e vir para o corpo de Cristo. Porque essa é a nossa missão de levar o evangelho, nós que somos de Cristo Jesus, levar o evangelho, abrir a mente das pessoas que somente há um caminho a ser seguido, que é Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. A mentira do diabo é que todos os caminhos levam a Deus. Essa é a pura mentira. A verdadeira e a única verdade é que Jesus é o caminho que conduz para a vida eterna, para o céu. Amém? Não deixe de comentar, o comentário é muito importante que vocês acharam desse vídeo. Amém? Que possamos ser sal da terra e luz do mundo, impactar as trevas com a mensagem de Cristo Jesus. E que as pessoas venham a se arrepender do seu mau caminho e venham a se converter a Cristo Jesus. Amém? É essa a mensagem. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.